Fonte é João Pimenta, vice-presidente do Confeia. Eu estou aqui representando o presidente Joel Krieger. Muito obrigado. E você vai estar lembrando de mim, dos nossos velhos embates lá da 8666, Luiz Roberto Fonte. Vocês deram muito trabalho, sabe? Isso. Foi o maior trabalho que eu tive na vida para aprovar 8666, foi o CONFIA. Eu não vou dizer aqui mas, de qualquer maneira, é um prazer. Mas eu estava do seu lado na CEBIC na época. Pois é. É um prazer. Vocês têm aqui a presidente do CREA, pessoa fantástica, que vai estar aí conosco, já não está. Então, nós vamos dar início aqui à solenidade de posse da nova direção da Sociedade de Engenharia, que prevê uma Assembleia Geral. Qual é a palavra, Paulo? Solene. Uma Assembleia Geral solene de posse. Essa solenidade é uma solenidade curta, porque é só uma posse. Normalmente, quando é presencial, sim, é festiva, as pessoas tomam posse, assinam um livro de posse, etc. Eu vou pedir para secretariar essa Assembleia Geral solene ao nosso vice-presidente da Sociedade de Engenharia, que é o Paulo Fam, para referir os membros que vão tomar posse na solenidade de hoje. Palavra contigo, Paulo. Boa noite a todos. É um prazer imenso secretariar essa etapa da nossa solenidade, onde eu vou nominar os membros da nossa entidade que foram eleitos em maio agora de 21. Para a diretoria executiva, gestão 2021-2023, engenheiro Walter Lídio Nunes, presidente. Engenheiro José Paulo Grins, primeiro vice-presidente. E engenheiro Moacir Quicto, segundo vice-presidente. Também, em maio, está sendo renovado o terço do Conselho Deliberativo da entidade. Todos titulares. Triênio 2021-2024. São membros desse conselho: engenheiro Alexandre César Beck de Souza, engenheiro Antônio Mari Ulrich, engenheiro Caetano Alfredo Silva Pinheiro, engenheiro Carlos André Bulhões Mendes, engenheiro Cláudio Titelbaum, engenheiro Edgar Bortolini, engenheiro Eduardo Barbosa Carvalho, engenheiro Eduardo de Brito Souto, engenheiro Elécio Dutra de Almeida, engenheiro Ivo Lessa Silveira Filho, engenheiro João Daniel Xavier Nunes, engenheiro João Estéfanes Machado, engenheiro José Antônio Vieira Fernandes, engenheiro José Carlos Ferraz Hennemann, agrônomo José Luiz Bortoli de Azambuja, engenheiro Leonardo de Almeida Bernardi, engenheiro Lorival Viana Silva Filho, engenheiro Luiz Alcides Capuani, engenheiro Luiz Fernando de Andrade Peixoto, engenheira Nancy Cristiane Josina Walter, engenheiro Pedro Alberto Tedesco Silber, engenheiro Pedro Bich Neto, engenheiro Pedro Henrique Perna Banstrup, engenheiro Ricardo Nini Machado Pigato e engenheiro Sérgio Luiz Lena Souto. Esses são, então, os 25 membros do terço do Conselho que está sendo renovado. Também foram eleitos para o Conselho Fiscal, todos titulares, gestão 2021-2022. Engenheiro Adriano Borges Goulart, engenheiro Alberto Augusto Borinal Botti, arquiteto Glênio Viana Borer, engenheiro Odilon Alberto Menezes e engenheiro Rodaldo Viter Madruga. Esses, presidente, são os membros eleitos na nova gestão da SERC. Obrigado. Queria agradecer
ao nosso secretário e dizer que nós vamos, depois de formalizar a posse, que neste ato eu considero empossada esta diretoria, que oportunamente esta diretoria e estes membros do Conselho, que oportunamente assinarão o termo de posse, se não fosse, tivesse sido por esta via, já estariam assinando agora no ato solene, quando for permitido pelas doenças que estão acolhendo o Brasil agora. Portanto, dito isso, essa fase da nossa solenidade está encerrada e eu passo a palavra para a condução da segunda parte da nossa reunião aqui, que é, como diz, a solenidade de apresentação que o Luiz Afonso se incumbirá. Muito obrigado pela presença de vocês todos e depois eu terei a oportunidade de agradecer melhor. Palavra com o Luiz Afonso. Senhoras e senhores, muito boa noite. Neste momento, com a autorização do presidente Luiz Roberto Ponte, que conduziu a Assembleia Solene de Posse, damos início à solenidade online de apresentação da nova diretoria da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, a SERGS, para o biênio 2021-2023, que também renova 25 membros de seu Conselho Deliberativo e a totalidade do Conselho Fiscal para a gestão 2021-2022. Este ato também comemora o aniversário de 91 anos da entidade. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que confirmaram que estão acompanhando de forma online o nosso evento. O senhor vice-governador do Estado e secretário de Estado da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior. O senhor secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, neste ato representando o senhor governador do Estado, Eduardo Leite. O senhor presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Gabriel Souza. O senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Ney Wiedemann Neto. O senhor presidente do Tribunal Regional Federal, 4ª Região, desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, Marcelo Dornelles. O senhor Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Senhores Senadores da República, Lazier Martins e Luiz Carlos Heinze. Senhores ex-governadores do Estado, Pedro Simon e Germano Rigoto. Senhor Deputado Federal Alceu Moreira. Senhores Secretários de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana. Da Inovação, Ciência e Tecnologia, Luiz da Cunha Lambe. Da Comunicação, Tânia Moreira. Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Estilac Xavier. Senhores Deputados Estaduais, Frederico Antunes, Faisal Caram, Luiz Augusto Lara e Zilá Breitenbach. Senhor Vice-Prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Senhores Presidentes ou representantes de autarquias, Diretora-Presidente do Badesul, Janete Lontra, Diretora-Presidente da FEPAM, Marjorie Kaufmann, Superintendente dos Portos do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Estima, Presidente da AGERGS, Luiz Afonso Sena, Presidente da EGR, Marcelo Gazen, senhores presidentes ou representantes de federações da FEComércio, Vice-Presidente Leonardo Schreiner, senhores representantes de universidades, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Carlos André Bulhões Mendes, a professora Sandra Einloft, representando o reitor da Pontifícia Universidade Católica, irmão Evilásio Teixeira, a professora Fernanda Macedo Pereira, representando o reitor da UBRA, Thomas Heimann, senhores secretários municipais de Porto Alegre, da Fazenda Adjunto, Bruno Breyer Caldas, do Desenvolvimento Social, Léo Voigt, de Parcerias, Ana Maria Pellini, do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Brem, da Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záquia, Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro, presidente da IPTC, Paulo Roberto da Silva Ramires, DEMAI, Darcy Nunes dos Santos,
vereadores de Porto Alegre, Cláudia Araújo e Felipe Camozato, senhor vice-prefeito de Canoas, Nedide Vargas Marques, senhores presidentes e representantes das seguintes entidades: CEBIC, vice-presidente financeiro Elson Póvoa, Confea, vice-presidente João Carlos Pimenta, CREA RS Nancy Walter, Asbea RS Vicente Brandão, Sindi Energia Guilherme Sari, VDI Brasil João Vitor Stedley, Sinduscom Aquiles Dalmolin, Absolar RS Mara Schwenberg, Cal Evelise Jaime de Menezes, Cisecom Pedro Grassi, Abis RS Ricardo Rover Machado, Secov Moacir Schuxter, ABCE Klaus Boni, Abrave Luiz Hansen, senhor provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Alfredo Engler, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Pedro Figueiredo, ex-presidente da CEBIC, Marcos Vilela de Santana, senhores engenheiros agraciados com a Láurea Engenheiro do Ano, senhores integrantes da diretoria da SERDS, senhores integrantes das comissões temáticas da Sociedade de Engenharia, senhores representantes dos seguintes parlamentares, do deputado estadual gaúcho da Geral, da vereadora de Porto Alegre, Mariana Pimentel, jornalista Alexandre Garcia, em nome de quem saudamos todos os representantes da imprensa, senhores empresários, senhoras e senhores que nos honram com suas presenças nesta solenidade. Convido a todos neste momento para ouvir o hino nacional que será executado pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.
Senhoras e senhores, esta é a diretoria eleita da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, gestão 2021-2023. Presidente, engenheiro Walter Lídio Nunes. Primeiro vice-presidente, engenheiro José Paulo Grins. Segundo vice-presidente, engenheiro Moacir Quitco. Além dos 25 membros do Conselho Deliberativo e 5 do Conselho Fiscal, que já foram nominados na Assembleia Solene de Posse. Solicitamos a todos, neste momento, que abram os seus microfones para uma forte salva de palmas à nova diretoria da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos. Por gentileza, manter seus microfones ligados durante a foto oficial da diretoria da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul será feita em momento adequado, assim que os protocolos de cuidados com a saúde permitirem. Assim como fizemos com o anúncio da nova diretoria, solicitamos a todos que, após cada pronunciamento, se assim o desejarem, abram seus microfones para os aplausos e depois desliguem novamente os microfones. Nossos convidados que forem fazer uso da palavra podem ativar o modo destaque, tela cheia, no dispositivo Google Meet. Nós informamos a todos que recebemos agora uma informação de última hora, de que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, enviou um vídeo especial para esta solenidade que será rodado posteriormente durante a nossa solenidade. E nós convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, gestão que ora se encerra, engenheiro Luiz Roberto Andrade Ponte. Eu esperava que aparecesse na tela para dar uma sensação que eu estava falando de improviso. Falhou aqui, eu não vou aparecer uma pessoa que teve a inspiração de falar por improviso, como conviria, como talvez fosse mais adequado. Todavia, eu acho que devo pôr por escrito, porque pretendo dizer coisas relevantes para a vida da sociedade brasileira. Quero exercitar o nobre sentimento da gratidão. Gratidão a quantos estão nos assistindo com a intenção de prestigiar a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, entidade cujo 91º aniversário ocorreu no último dia 10, e cuja missão é contribuir para o aprimoramento da engenharia, servindo ao bem comum como força motora do desenvolvimento que pode salvar as vidas humanas do suplício da miséria. Nossos agradecimentos ao vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e ao chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, esse representando o governador do Estado, Eduardo Leite, ao prefeito Sebastião Melo, ao presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, ao vice-presidente do TJ, desembargador Ney Widemann Neto, representando o presidente do Tribunal de Justiça, Valtério de Lima Moraes, ao presidente do TRF4, Ricardo Teixeira do Vale Pereira, ao Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Dornelles, e ao presidente do Tribunal de Contas, Tiraco Xavier, comandantes dignos de organismos fundamentais à construção do Estado, por se disporem aqui a interagir conosco e porque, unidos, com discernimento, diálogo e coragem, estão viabilizando reformas essenciais à extinção de distorções, privilégios e injustiças que impediam o Rio Grande do Sul e Porto Alegre voltar a ser modelo de sociedade civilizada e livre, sem o opróbrio da miséria. Agradeço as presenças dos ex-governadores Pedro Simão e Germano Rigoto, aos senadores que aqui foram nominados, 2 senadores do Rio Grande do Sul, e me permitam estender o meu cumprimento a 2 ex-presidentes da CEBIC, onde eu, por mais de 10 anos, tive a honra de presidir, que é o Marcos Santana e o José Luiz Chuchoves, que estão aí
nos assistindo, parceiros da mesma luta que a Sociedade de Engenharia faz, tá certo? O Rigoto e o Cibol, que são símbolos de dignidade, bem como todas as demais e inúmeras autoridades presentes que nas funções públicas exerceram ou exercem, trilham a baliza, os caminhos que nos tornarão no futuro a nação civilizada com que sonhamos. Muita gratidão ao presidente Walter Lídio, ícone empresarial de grande sensibilidade social, e aos vice-presidentes José Paulo Grings e Moacir Quítico, sangue novo que vai impulsionar fortemente nossa entidade por ter aceito essa honrosa missão. Muitas gratidões aos que ajudaram a viabilizar as ações da SEG nesses 2 mandatos, os nossos funcionários, colegas de diretoria e dos conselhos afiliados e a imensidão de engenheiros, professores, especialistas, empresários, dirigentes de entidades co-irmãs que emprestaram o seu trabalho e conhecimento para nos informar, aconselhar e instruir na busca de aprendizado para nos capacitarmos a oferecer aos governantes a análise isenta e a visão holística da SEGS sobre as questões relevantes imbricadas com a engenharia. A relevância da SEGS advém dessa imensidão de cérebros dignos e capacitados que ela consegue mobilizar voluntariamente com um simples convite, porque é uma entidade sem corporativismo, rica de respeito e possuidora desse patrimônio inestimável, e que, sendo pobre de recursos materiais, inibe a aproximação de quem busca apenas interesses menores. À medida que essa percepção vai se expandindo, os governantes contarão cada vez mais com este precioso mecanismo para obter confiáveis pareceres e esclarecimentos da opinião pública, a fim de ajudá-los na definição e aprovação de seus projetos justos. Estou saindo, mas não vou falar do passado, sobre aquilo que trata, mas somente daquilo que trata do futuro, que é o depositário das nossas esperanças. Deveria ser breve. A palavra importante é a do presidente Walter Lídio, nosso competente líder e novo comandante, a quem peço desculpa por alongar-me um pouco, esperando a compreensão de que neurônios esbranquiçados exigem mais tempo para expor as suas ideias. A SEG não pode e não deve assumir posições político-partidárias, mas é sua obrigação envolver-se nos debates políticos de que dependem o destino do país e o êxito das ações que ela deva praticar. Vejo o Brasil numa grave encruzilhada, onde a análise do que é correto e fundamental para o país desenvolver-se com liberdade e dignidade deixa de ser feita com isenção e racionalidade, porque paixões exacerbadas impedem até mesmo mentes puras e lúcidas de reconhecer a verdade que pode nos libertar dos vícios crônicos que nos mantêm chafurdando na injustiça, na enganação e na corrupção, 3 das maiores causas do nosso subdesenvolvimento. A mais antiga enganação que nos divide é a percepção diversa do caminho para evitar a injustiça e erradicar a pobreza absoluta. De um lado, os que se julgam verstais da solidariedade humana afirmam que o governo é a solução dessa tragédia e que atualmente é o culpado da sua existência porque protege os empresários que julgam ser a causa primária dessa ignomínia, contra os quais é preciso lutar silenciosamente pela sua extinção, para, no futuro, matar o mal pela raiz com a implantação de um regime comunista, socialista, ou seja lá como se o denomine. Fazem discursos candentes, denunciando a vergonha da miséria e da injustiça, mas defendem causas que provocam suas expansões. Não percebe que são os protestos veementes que livram as pessoas da miséria, mas a disponibilização da casa, do saneamento, da roupa,
do alimento, da escola, que são produzidos pelos empresários, juntamente com outros trabalhadores que ocupam os postos de trabalho que suas empresas criam e que são o maior fator de dignidade humana. Do outro lado, os que defendem o império da lei, a democracia e a liberdade plena, incluída a de empreender e gerar riqueza, convictos de que, impedindo a prepotência, a corrupção e os privilégios do governo, é possível organizar um país que assegure os bens essenciais à dignidade da vida aos que não conseguem emprego ou não têm condições de trabalhar. Eles sabem que há empreendedores que trabalham pouco e ganham fortunas e não têm consciência social, mas estão convictos de que se ganharam sem falcatruas e o Estado não lhes conceder privilégios e os obrigar a cumprir com rigor as leis e a pagar corretamente seus impostos, poderão até, mesmo sem desejar, estar cumprindo um papel social. Nada faz um lado admitir que o outro tem razão e sequer aceitam uma troca de informação entre si. Nem a tragédia da pandemia, que mundialmente provoca o descalabro de milhões de mortes e pessoas sem condição de sobrevivência digna, tem sido capaz de nos unir para enfrentá-la como um povo realmente solidário, sem fariseus hipócritas que só lastimam a perda das vidas de boca para fora, na busca do aplauso e do poder. Chegou-se ao cúmulo de senadores corruptos e até médicos que pouco ou nunca clinicaram vilipendiarem seus colegas por estarem na frente da luta hospitalar, prescrevendo tratamento precoce e constatando seu êxito na redução da virulência do contágio com remédios baratos utilizados há 70 anos pela humanidade, sem sequer necessidade de receita e com menos contraindicação do que Tilenol. A saída correta dessa encruzilhada pela via democrática só se dará nas próximas eleições, quando elegeremos novos parlamentares, os únicos que podem, sem traumas, livrar o país da atual infame e subretícia ditadura da cúpula do Poder Judiciário, que se tornou partido político, com presunçosos e autoritários ministros do Supremo Tribunal, convertidos em carrascos de inocentes, instrumentos de preservação da impunidade e negacionistas do crucial comando da Constituição, que é a independência dos poderes. Translocadamente, desmoralizam tribunais regionais federais e a si próprios, anulando julgamentos definitivos de indubitáveis corruptos por crimes minuciosamente apurados e há anos confirmados por eles mesmos. Sem possuírem um único voto, intrometem-se em tudo a toda hora, sobre matérias que não conhecem, não importando se são atribuições constitucionais do Legislativo ou do Executivo, liquidando assim a estabilidade jurídica e a governabilidade do país. Imaginam-se como o poder moderador, convicto de que, nas diferenças de entendimento com os demais poderes, seja lá sobre o que for, prevalecerá sempre a sua vontade, por mais clara que diversamente estabeleça a Constituição. Sem cerimônia, afirmo que isso não nega a independência dos poderes inserida no artigo 2º da Constituição. A principal arma que utilizam para formular argumentos falaciosos justificando sua prepotência são os comandos das boas intenções constitucionais, de que todos têm direito a tudo. Em torno desses meros objetivos, que não se materializam por simples vontade pessoal ou determinação legal, formulam-se interpretações absurdas que impedem o Poder Executivo de executar e o Legislativo de legislar. Com isso, pode ser dada a interpretação irracional que se queira, para negar ou conceder a realização de quase qualquer ação governamental mediante a simples opinião de que ela descumpre algum direito de alguém. Compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição. E não é concebível
que a sua interpretação possa ser deformada por apenas 6 pessoas, que é a maioria dos homens, que não representam a vontade do povo, de considerar inconstitucional até emenda à Constituição, analisada à exaustão por inúmeros juristas do Congresso e aprovada por mais de 3/5 dos membros da Câmara e do Senado, como já ocorreu. Para agravar ainda mais, a Constituição tem permitido a interpretação distorcida de que os organismos auxiliares do Poder Judiciário se convertam quase que em outros poderes, ensejando que seus agentes fiscalizadores atuem como se fossem juízes, por vezes contaminados pelo atual mau exemplo de superpoder que o Supremo Tribunal Federal se confere. Basta um juiz, como ocorre agora em Porto Alegre, achar que um remédio sem contraindicação não cura e, por isso, é um gasto inútil, para que o SUS não possa disponibilizar aos pobres, inibindo os médicos de o prescreverem até para os portadores de doenças para as quais é receitado há 70 anos. Basta um juiz achar que ir para a escola compromete o direito das crianças à saúde e as escolas não poderão funcionar. Basta um promotor entender que o lockdown completo evita a transmissão do vírus e preserva o direito à vida e ninguém mais vai poder trabalhar. Basta um procurador supor que novas tecnologias usadas no mundo inteiro não podem evitar que uma usina emita excesso de gás carbônico e ela não poderá ser implantada. Basta um auditor de Tribunal de Contas entender que um preço unitário do contrato de uma obra, dentre milhares de outros, está alto e gerará falta de dinheiro para o Tesouro, que o basilar respeito aos contratos garantido no artigo 5º, inciso 36 da Constituição e o disposto no artigo 58, parágrafo 1º da Lei 86, não valham mais nada. Essas deformações de decisões jurídicos fiscalizatórios, na maior parte tomadas por gente correta e com boa intenção, está destruindo a profissão do engenheiro que executa ou fiscaliza as obras do país, porque suas deliberações técnicas são questionadas e modificadas quase irrecorrivelmente por advogados e outros profissionais, o que tem levado engenheiros competentes e dignos a se recusarem a assinar documentos técnicos para não ter de responder na justiça às suas custas por decisões corretas que tomaram e que um desconhecedor da realidade julga erradas e condenáveis. Essa é a causa do chamado apagão das canetas. São equívocos de pessoas honestas com a auréola conferida pela Sociedade de Combatentes da Corrupção, que pensam fazer o bem, ignorando que estão mesmo desgraçando o país e seus desvalidos. Se, ao invés de procurarem picuinhas nas obras executadas por dignas pequenas e médias empresas, fiscalizada por corretos engenheiros de competentes órgãos do Poder Executivo, tivessem impedido que se retirasse a Petrobras e as obras da Copa da obrigação de cumprir a Lei 8666, não teria havido lava-jato com as megas empreiteiras e a economia para o erário teria, de fato, sido gigantesca. A amenização dessa grande peia ao desenvolvimento pode ser substancialmente obtida através da interpretação judiciosa e isenta dos recentes acréscimos à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, inseridas pela Lei 13.655 de 2018, para o que concitamos as autoridades que comandam o aparato jurídico fiscalizatório a induzirem seus corretos e independentes operadores a atentarem para a prevalência do interesse público sobre as questiúnculas pseudo-jurídicos, conforme esses novos dispositivos legais determinam. O que salva ou arruína grande parte do funcionamento nacional e justo do Brasil depende do caminho indicado na máxima de Otto von Bismarck. Com leis ruins e juízes bons, ainda é possível governar, mas com juízes ruins, as melhores leis não servem para nada. O Rio Grande tem sido parcialmente salvo porque os dirigentes dos organismos jurídicos fiscalizatórios têm sido esclarecidos e dignos, como, sem exceção, os atuais.
Todavia, a independência do julgamento solitário de um fiscal, tem inibido muito o nosso desenvolvimento e aumentado a tragédia dos miseráveis. Cuidado! Se temos o dever de apontar deformações no funcionamento do Poder Judiciário para ajudá-lo a corrigi-las, não podemos minimamente ignorar que sem ele não há democracia, não há liberdade, não há justiça. Não vou me retirar da luta por velhice. Vou continuar pela saúde plena que Deus me concede e por amor ao trabalho e ao meu país. Digo isso apenas para incentivá-los a trabalhar até perto do fim da jornada, porque é a melhor forma de envelhecer. Que Deus nos faça convictos de que a felicidade se encontra na honradez e na prática do bem, e que nos conceda bons juízes, livrando-nos dos maus. Muito obrigado. Até hoje. Nossos agradecimentos ao presidente Luiz Roberto Ponte por sua importante manifestação. Também registramos e agradecemos a presença do ex-governador do Estado, José Ivo Sartori. Para uso da palavra neste momento, o senhor presidente empossado da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, engenheiro Walter Lídio Nunes. Boa noite a todos. Inicialmente, quero saudar a presença de todos e me associar à mensagem de gratidão que o presidente Ponte expressou pelo apoio e prestígio que as autoridades e lideranças presentes trazem para a sociedade de engenharia. Essa qualificada presença reforça a nossa motivação e dedicação aos propósitos que, como entidade social, temos e pelo reconhecimento que vocês nos trazem, reforçam esses propósitos. Eu queria agradecer aos vice-presidentes José Paulo Grins e o Moacir Brito por terem também aceito em compartilhar conosco essa honrosa missão voluntária de liderar a SERGS. Também quero saudar os nossos associados e os nossos comitês e seus voluntários que participam e contribuem em dezenas de conselhos existentes na defesa do interesse público e social. O sucesso da SERGS deve-se, antes de mais nada, a essa motivação coletiva de participar e contribuir. Queria expressar de maneira especial nossa homenagem ao Ponte pela sua história e reconhecimento nacional, dedicado ao esforço de construir um país melhor, e pelo sucesso que ele fez na gestão da SERGS, conseguindo grandes resultados junto aos propósitos que temos. A sua fala expressou as preocupações de um líder consciente sobre os desequilíbrios institucionais que existem no momento e que podem acarretar graves consequências ao nosso país. Caro Ponte, concordo que precisamos mais indignação, porque é frustrante saber que a corrupção é vencedora e é dignificada por aqueles que deveriam combatê-la. Infelizmente, o partido da honestidade está ausente da nossa sociedade. Ponte, tu és um consenso e representas como ninguém o espírito da nossa entidade, na sua missão participativa de construir uma sociedade com menos desigualdades sociais, ao valorizar o empreendedorismo como uma forma de inclusão social com dignidade. Por isso, Ponte, eu abro um parênteses aqui e coloco aqui publicamente que não podemos abrir mão da tua capacidade de contribuir no momento de tantas lutas que ainda precisamos ter se quisermos um país melhor. Por isso, numa articulação construtiva interna, estás informalmente já convocado para assumir a presidência do nosso conselho, para que continuemos juntos nessa construção coletiva. A Sociedade de Engenharia é uma entidade sem fins lucrativos, com 91 anos de história e congrega profissionais das áreas de engenharia, arquitetura, geologia, agronomia, nos seus diversos ramos de especialidades. A SERGS esteve presente nos principais momentos do Estado,
participando de estudos e da implementação de inúmeros projetos relativos ao desenvolvimento econômico, social e ambiental. A valorização do papel da engenharia é importante para criar soluções para o desenvolvimento dos processos que permeiam de forma crescente a sociedade, a sua economia e a sustentabilidade do planeta nos tempos disruptivos atuais. A SERGS é uma entidade supracorporativa que procura integrar a visão da tecnologia para aprimorar as soluções sociais, econômicas e ambientais do Rio Grande do Sul e do Brasil. Na sua longa história, a SERGS construiu uma respeitabilidade através das contribuições do capital humano voluntário que possui. Queremos participar na construção de um Estado moderno e eficiente, como indutor do bem-estar social e que tem o cidadão como seu foco principal. Para tanto, precisamos contribuir para formar um ambiente de desenvolvimento econômico sustentável baseado no empreendedorismo. Precisamos estruturar uma competitividade sistêmica transversal que crie condições para uma maior inserção do Brasil na economia globalizada, ao reduzir os fatores restritivos que tanto limitam o nosso potencial de crescimento, que permitiriam uma maior integração dos menos afortunados. Queremos contribuir na formação de uma sociedade com melhor qualidade de vida através da inclusão e por serviços públicos qualificados na área de segurança, saúde e com uma educação que qualifique o cidadão no seu papel social, econômico, político e ambiental. A crise atual evidencia o histórico e anacrônico modelo político baseado no Estado interventor, patrimonialista, clientelista, corporativista e, no final de tudo, ineficiente. Mudar esse modelo é uma reforma paradigmática que precisamos fazer e só ocorrerá se houver uma ampla mobilização social de lideranças e entidades supracorporativas. Hoje, as reformas necessárias estão polarizadas e sujeitas aos interesses das corporações, que ocupam o espaço deixado por uma ampla omissão da sociedade. A cidadania política entende que as decisões do interesse da sociedade não podem ser delegadas, mas devem ser construídas, acompanhadas e controladas através de uma mobilização social participativa. Precisamos nos conscientizar que a realidade que teremos não é aquela que queremos, mas aquela que construiremos. Precisamos entender que somos parte do problema e devemos ser necessariamente parte da solução. Basta nos conscientizar, decidir, arregaçar as mangas e agir. A sociedade atual exige cada vez mais uma participação sociopolítica efetiva das lideranças e entidades empreendedoras e inclusivistas como parte da sua responsabilidade social. O Brasil é um país continental com enormes oportunidades que só serão utilizadas se houverem movimentos que propõem e conduzam uma agenda mínima convergente de reformas paradigmáticas, chega de maquiagens reformistas eleitoreiras focadas na próxima eleição. A SERGS é uma entidade inclusivista, partidária, que tem o propósito de contribuir para construir soluções socioeconômicas e ambientais através de tecnologias e inovações inerentes aos tempos disruptivos que vivemos. Ela tem compromissos de contribuir na busca de iniciativas modernas, inovadoras, que possam construir um futuro melhor. Nesse sentido, a SERGS reafirma a sua disposição continuada do seu voluntariado participativo para construir soluções holísticas que equilibrem o social, o econômico, o ambiental, com foco no interesse maior da sociedade e da sua qualidade de vida. Reafirmamos também a nossa disposição e o nosso compromisso de apoiar de forma mobilizada toda e qualquer iniciativa, seja pública ou privada, que possa contribuir nesta direção. Contem conosco e muito obrigado. Nossos agradecimentos ao presidente da SERGS, Walter Lídio Nunes. E convidamos agora para a sua manifestação o senhor prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Bom, primeiro,
nossa saudação muito afetiva, calorosa a esta plateia magnífica. E eu estava me lembrando de tantas posses, doutor Ponte, lá na nossa Pedra Redonda, na Coronel Marcos, onde a gente primeiro fazia a reunião, depois fazia a janta. Então, o mundo mudou, e veja que essa posse acontece nesse momento, mas ela não é menos calorosa. Eu queria, de forma muito rápida, dizer o seguinte: a gente leva a vida que a gente pratica aqui na caminhada terrena para contribuir com a melhoria da sociedade. Eu tive a felicidade de conhecer o Dr. Ponte em 85, quando ele estava ali para definir se seria constituinte ou não do Brasil. E o senhor foi um grande constituinte, Dr. Ponte. Depois o senhor foi um grande ministro de Estado. Depois o senhor foi secretário de Estado e o senhor agora encerra aqui um grande mandato discutindo o Brasil, discutindo o Rio Grande e também a nossa cidade, que essa entidade nunca faltou em nenhum momento, e muito menos com a sua presidência. Então, portanto, nós queremos aqui, em nome da cidade de Porto Alegre, abraçar o senhor e dizer que a palavra que eu posso dizer em nome de tudo isso é gratidão, por toda essa jovialidade do senhor de contribuir com as causas públicas. Se tem uma pessoa entusiasta neste país, tem nome, tem CPF, Luiz Roberto Ponte. É mais jovem do que muitos jovens que estão aí. Então, nosso carinho, nosso abraço. Ao Walter, é outro grande quadro que a Sociedade de Engenharia tem, de tantos quadros que estão aqui, outros que não estão aqui na tela, e, portanto, sai uma presidência de excepcional comando para um outro grande comandante. Contem conosco aqui, Walter. A Prefeitura não está na frente e não está atrás, ela está ao lado para fazer uma cidade melhor, para fazer uma vida melhor, e fazemos isso com os órgãos que estão aqui, com a Assembleia Legislativa. Estou vendo aqui meu amigo Henrique, Luiz Henrique, nosso governador, que também temos uma bela parceria, o Marcelo, que voltou também para o comando do Ministério Público, e tantas outras entidades, os nossos dois ex-governadores também, não sei se o meu líder Simão está aqui, mas estou vendo o Sartori, estou vendo o Rigoto. Então, Lídio, contem conosco aqui, estamos juntos para melhorar o Brasil, o nosso Rio Grande e a nossa cidade, tá? Segue em frente. Obrigado. Nossos agradecimentos ao prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, por sua participação. E agora nós passamos a palavra ao senhor Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Dornelles. Muito boa noite a todos. Para mim é uma honra estar participando desse momento. Queria inicialmente cumprimentar o presidente Walter Lídio Nunes, um grande parceiro do Ministério Público, especialmente na área ambiental. Temos uma relação bastante sólida, bastante importante, e desejar todo sucesso na condução dessa entidade tão significativa que é a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Cumprimentar e agradecer muito o deputado, sempre deputado Luiz Roberto Ponte, pelo trabalho que realizou, pelas críticas construtivas e importantes que faz, e com a autoridade que tem. E é importante ter pessoas com essa autoridade, que têm essa visão crítica. Queria cumprimentar todas as autoridades em nome do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, e dizer eu fico assim, estava vendo a participação aqui, deputados, governadores, senador Heinz, que eu vejo aqui na tela, o prefeito municipal de Porto Alegre, o quanto a Sociedade de Engenharia conseguiu constituir essas relações políticas e estruturais tão importantes, né? Eu acho isso um diferencial, né? Uma sociedade de profissional de engenheiros, mas com essa capacidade de articulação pública e política que faz com que tenham esse êxito, vejo o deputado Alceu Moreira também aqui na tela, tenham essa capacidade de interlocução tão forte com os poderes públicos e políticos. Acho que o grande importante, o diferencial que se vê do discurso do Dr. Ponte, é esse compromisso de todos nós em melhorar o país, melhorar o Estado, melhorar o município. Acho que existem problemas e existem soluções. E vejo, assim, tantas pessoas importantes aqui no verdadeiro pacto em relação à melhoria do país, do Estado, a erradicação da fome, da pobreza, enfim. E contem conosco. A minha manifestação é nesse sentido, de cumprimentos
pelo trabalho já realizado por um, desejo sucesso aos outros, e conte com o Ministério Público aqui, sob a minha liderança, para tudo que for possível nós colaborarmos em relação ao crescimento do Estado do nosso país. Tá? Muito obrigado e desejo sucesso a todos. Nossos agradecimentos ao Procurador de Justiça, Marcelo Dornelles, por sua participação. E agora nós passamos a palavra ao senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado, Estilac Martins Xavier. Primeiramente, boa noite a todos que estão nessa solenidade da Sociedade de Engenharia. Minha saudação ao seu presidente, que está entregando para o cargo nesse momento, o Luiz Roberto Ponte. Meus cumprimentos ao nosso presidente que está assumindo, ao Walter Lídio, ao José Paulo Krieges, ao Moacir. Em nome dos senhores, eu quero saudar todos que vão integrar a direção da Sociedade de Engenharia. O Dr. Luiz Roberto Ponte, como sempre eu chamei assim, me atraiu para essa reunião. Eu já devia isso porque em muitas oportunidades a Sociedade de Engenharia me convidou e eu não pude estar presente e encaminhei representação. Achei que era importante vir nesse momento aqui e, inclusive, tive uma pauta que me foi colocada. O serviço que eu recebi dessa cerimônia dizia o seguinte: o papel do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas deve se pronunciar sobre o que espera da Sociedade de Engenharia para ajudar na edificação de um Estado sob a égide da democracia, da justiça e do império da lei, da liberdade, da dignidade, sem a chaga da miséria. Esta foi a matéria objeto do serviço. Ao falar isso, eu quero saudar o eminente procurador-geral de Justiça do Ministério Público, Marcelo Dornelles, já também aproveitando para desejar êxito na sua missão de dirigir esta instituição importante no Estado pelo próximo período, já que a sua posse é tão recente. Também não poderia deixar de saudar aqui o Dr. Ranolfo, nosso vice-governador, pessoa com quem tenho relação estreita de muito tempo. Quero saudar também, me permitam dar os órgãos, porque os nomes eu não tenho aqui a lista do cerimonial, Dr. Walter Lídio e Dr. Luiz Roberto Ponte, mas são os dois desembargadores representando o Tribunal de Justiça e o TRF4. E eu quero, em seus nomes, encaminhar uma saudação muito especial a todos os integrantes dessas duas cortes. Quero saudar o prefeito Sebastião Melo, seu pronunciamento. Quero saudar o nosso secretário da Casa Civil, o Arthur Lemos, o nosso secretário de Ciências, Luiz Lambi. Minha saudação aos dois integrantes do Governo do Estado. Ao nosso presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, o deputado, momento importante, está cumprindo seu papel. Uma saudação também a dois engenheiros, ou três engenheiros, que aqui eu não quero destacar ninguém em especial, porque a todos homens ilustres e dignos das suas tarefas de engenheiros. Eu vejo que estão presentes nessa sala Luiz Fernando Záquia, pessoa que eu tive um tempo compartilhando com ele atividade comum. Eu vejo outra pessoa a quem eu aqui quero fazer um pleito de gratidão e reconhecimento público como um profissional, Fernando Sebenello. Esse é um grande profissional que atuou muito quando fui por um período secretário de obras do município de Porto Alegre. O Luiz Inácio. Luiz Inácio. Luiz Inácio. Papai Luiz Inácio. Fernando. O Fernando foi meu colega no direito, é isso que eu estou com duas pontas de trabalho. Não faz mal. Muito obrigado. O Fernando me ajudou muito, inclusive, num período que eu estive em Brasília, e ele me passava matérias das aulas que ele dava suporte para mim, a quem eu agradeço sempre, e o
e o Luiz Inácio Sebenello, o engenheiro, sabe a afeição que eu tenho por ele. Não é menor também a fala que eu devo aqui anotar do Ricardo Portela, que está presente, do Pedro Biche, o nosso governador Ivo Sartori, que também está presente, a quem quero fazer minhas considerações, o governador Germano Rigotto, né? Eu faço essa distinção porque o governador Germano Rigotto, eu tive um curto período de mandato, e ainda bem, lhes digo, ainda bem. Mas nesse período era governador do estado, o governador Germano Rigotto, com quem mantive uma relação muito estreita, inclusive através do seu secretário, Luiz Roberto Ponte. Eu, ao fazer essa saudação, eu quero cumprimentar a todos com muito respeito, aos senadores, o senador Luiz Carlos Reis, que eu estou vendo, ao nosso deputado Alceu Moreira, os deputados presentes, prefeitos, vereadores, todos que vieram a essa solenidade. Vou registrar duas ou três momentos importantes aqui do que me foi proposto. Eu tenho muitos limites institucionais para falar o que penso aqui, sobre o que eu ouvi aqui. Mas eu quero dizer que o Brasil é um país que está vivendo um momento muito difícil. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é do meu respeito profundo e solidariedade às famílias enlutadas do Brasil, as 500 mil famílias. Isso é uma chaga que o Brasil vai ter que resolver. Hoje eu ouvia no noticiário que o Rio Grande do Sul caiu a previsão de 77 anos para 75 da longevidade, por conta dos 32 mil gaúchos que morreram por causa da Covid. E, ao mesmo tempo, eu quero fazer uma exaltação da ciência e da tecnologia, da pesquisa, que mostra como são fundamentais, áreas esquecidas, muitas vezes, secretário Luiz Lambi. Inclusive aqui no nosso estado, onde a Constituição prevê 1,5% de aplicação dos recursos, nunca chegaram mais que 0,24%. Aliás, período do nosso governador Luiz Germano Rigotto. 0,24%, foi no seu período, governador. Ciência e tecnologia. É nesses momentos, quando as coisas mais vitais da vida, que é estar vivo ou não, sobreviver ou não, que se mostra importante o estudo, a racionalidade, a ciência, a pesquisa. E todos aqui são homens oriundos da formação acadêmica. Todos vêm da universidade. Todos homens que sabem lidar com os elementos da lógica, da racionalidade, sabem também que isso é fruto de trabalho e estudo, de longas décadas, anos e anos. E por isso, eu acho que a Sociedade de Engenharia pode auxiliar muito nisso. Se é que alguma mensagem... Eu estou aqui, me permita, doutor Walter Lídio e doutor Luiz Roberto Ponte e tudo demais, estou seguindo um roteiro que me foi apresentado no serviço. Que eu estou tentando mais ou menos falar sobre isso. E não vou me estender muito, mais um minuto ou dois, para dizer da importância que nós nos atentemos para a gravidade institucional que o Brasil vive. As instituições têm defeitos, mas há regras e formas de fazer as suas mudanças. E só se solidificam mudanças se elas foram feitas com a construção social. Nenhuma outra forma pode ser perene. Pode dar resultados imediatos, como na época da ditadura deu por um período. Mas terminou. Pode vir outra? Pode. Vai terminar também. Porque acho que é uma vocação no mundo para as pessoas irem em rumo da liberdade e a dignidade. E distribuição de riqueza e de bens socialmente construídos que podem produzir justiça. Um dos propósitos que me colocaram a vir a falar aqui, pelo convite que me foi feito. Eu quero lhes agradecer pela audiência, desejar à futura direção sucesso. Vi que o Dr. Luiz Roberto Ponte vai continuar contribuindo. Eu sempre achei o Dr. Luiz Roberto Ponte um homem muito enfático.
É um homem de diálogo, eu sei. É um homem de posições firmes, também sei. Também sabemos, eu e ele, né? Me permita tratar assim, doutor Luiz Roberto Pontiago, o senhor, não sendo daqui, é casado com uma gaúcha, né? Portanto, já é gaúcho também. Né? Nós não compartilhamos muitas ideias, não compartilhamos mesmo. Né? Algumas, inclusive, ele expressou aqui hoje. Eu não vou falar sobre elas, porque não é esse o propósito, eu só quero sinalizar que muitas delas eu não concordo. Mas uma coisa eu acho que é importante concordar, que é preciso que o Brasil mude para, como está dito no chamado do convite que eu recebi, e por isso vim aqui para comparecer a essa solenidade importante da nossa sociedade de engenharia, que o Brasil precisa de liberdade, dignidade e de justiça. E justiça só se encontra na democracia. E só existe justiça se todos os cidadãos puderem usufruir minimamente de oportunidades pela educação e pela saúde, e de oportunidade pelo trabalho e pela distribuição da renda socialmente construída. Desejo sucesso à nova direção, e o Tribunal de Contas está à disposição, fiscalizando e contribuindo naquilo que for possível para que os recursos públicos cheguem ao cidadão nas formas de serviços que se desenvolvem nas ruas pavimentadas, na iluminação pública, nos parques e jardins acessíveis à população, num transporte de qualidade e módico, com a coleta do lixo, com os seus aterros sanitários adequados, com as nossas unidades hospitalares atendendo, ou seja, uma cidade que possa ser fruído, que é o que nós merecemos. Não nos esqueçamos nunca que nós perdemos 500 mil vidas, e cada uma dessas vidas é importante para nós. As nossas vidas são importantes. Poderia ser qualquer um de nós, ainda pode ser. Pode ser qualquer um da nossa família, ainda pode ser. Então não nos esqueçamos disso, nunca. Porque o que importa mesmo é que nós estejamos solidários para contribuir para a melhoria da vida e a qualidade de todos. E, se possível, cada um vivendo da forma que considera feliz a sua existência aqui na Terra. Les agradeço e desejo uma boa noite e um bom trabalho a todos. Estamos à disposição. Nossos agradecimentos ao presidente do TCE, Estilac Xavier, por sua participação, e convidamos agora para a sua manifestação o senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Ney Wiedemann Neto. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente, que agora assume, junto com toda a sua diretoria, a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, Dr. Walter Lídio Nunes, assim como o presidente que se retira do seu mandato, né, que chega ao fim, Dr. Luiz Roberto Ponte, e a sua diretoria. Né. Saudando os senhores, quero saudar todas as autoridades aqui presentes que já foram nominadas pelo protocolo. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Voltaire de Lima Moraes, se encontra nesse momento num compromisso, né, da presidência, e somente em razão disso ele não pôde aqui estar presente como era a sua vontade. Né, por isso ele me pediu que aqui o representasse, enviando votos, né, de muito êxito, de muito sucesso à administração que agora assume a gestão da sociedade, e cumprimentando também o Dr. Luiz Roberto Ponte, a gestão que terminou o seu mandato, com votos, então, de muito êxito, sucesso e cumprimentos pelo trabalho realizado. Eu verifiquei que a sociedade completou no dia 10, 91 anos, né, não é pouco tempo, o serviço relevante que essa sociedade de engenharia tem prestado à sociedade rio-grandense, especialmente sendo um local físico ou até virtual agora de fomento de debates, de ideias, de propostas que possam contribuir para o progresso, para o desenvolvimento do nosso Estado. A Sociedade de Engenharia sempre contribuiu muito com isso e continuará contribuindo nas gestões que se sucedem. Por isso, então, em nome do Tribunal de Justiça, eu envio os votos, né, de pleno êxito no cumprimento da sua missão. Muito obrigado.
Nossos agradecimentos ao vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Ney Wiedemann Neto, por sua importante participação. E convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todas as autoridades denominadas pelo protocolo, nas pessoas dos nossos presidentes, o presidente Luiz Roberto Ponte, também o presidente Walter Liebert. Primeiramente, dizer para vocês que uma honra para a Assembleia Legislativa ter sido convidada para essa importante posse dessa nova diretoria da nossa Sociedade de Engenharia do Estado, e também pela qualidade dos convidados presentes virtualmente nessa nossa reunião. Dá para ver o quanto que é prestigiado não apenas a própria sociedade, bem como também seus membros, em especial seus dirigentes. Sobre eles quero tecer poucas palavras, mas certamente necessário registrar o quanto que nos orgulha termos em plena atividade intelectual, social, de atividades em entidades da sociedade civil organizada do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Roberto Ponte, que, para mim, falar de um grande amigo, mas também de uma pessoa que eu admiro imensamente pela sua grande capacidade de trabalho e organização e principalmente também pela sua capacidade de articulação das suas ideias. O Dr. Estilac Xavier falou no nosso presidente do Tribunal de Contas que, eventualmente, nós podemos até discordar de algumas das suas ideias, mas, certamente, as respeitamos imensamente pela sua seriedade em apresentá-las e pela sua boa-fé, no sentido de conseguir expor o seu pensamento em prol do interesse público. Não há dúvida nenhuma do quanto que a sua biografia mostra o seu compromisso com o interesse público do Brasil e a sua larga folha de serviços prestados ao país denota exatamente um homem de grande responsabilidade com toda a população. E eu quero também saudar o nosso novo presidente, Walter Lídio, que é também um grande orgulho para o Rio Grande do Sul, é um grande empreendedor que assume a presidência da Sociedade de Engenharia e certamente fará um grande trabalho com toda a sua capacidade de brilhantismo que lhe é peculiar. Também dizer para os senhores e senhoras que, homenageando a engenharia, que é exatamente o objeto dessa sociedade, a Assembleia Legislativa tem mantido contato muito próximo com a Sovergs e temos aí uma série de debates acontecendo em virtude de projetos de leis que eventualmente atuam sobre ou passam pela profissão da engenharia. Os engenheiros são fundamentais aí para o nosso desenvolvimento do Estado e, certamente, a Assembleia Legislativa, dentro da sua tarefa de legislar, que a Constituição nos delega, é uma casa legislativa que quer muito continuar ouvindo os engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul. De maneira que, em nome dos 55 deputados estaduais gaúchos, transmito aí meu abraço, meus parabéns pelo belíssimo trabalho realizado pela gestão que hoje encerra o seu mandato e um desejo de muito sucesso aí para a gestão que hoje assume essa importante tarefa frente a essa importantíssima instituição do nosso Estado. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Nós agradecemos ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, por sua participação. E ouviremos agora o senhor secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, representando o senhor governador do Estado, Eduardo Leite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Luiz Roberto Ponte, agora ex-presidente, mas um grande amigo que passa o bastão. Também é um amigo, Dr. Walter Lídio Nunes, que assume a Sociedade de Engenharia. Quero enaltecer a minha satisfação de aqui estar representando o governador Eduardo Leite e o governo do Estado, junto a pessoas a qual tenho elevada estima. Quero saudar a presença do presidente da Assembleia, deputado Gabriel Souza, na pessoa do deputado Gabriel e também do líder de governo, o deputado Frederico Antunes, saudar todos os parlamentares estaduais que aqui estão conosco,
saudar os meus colegas secretários, secretário de Viana, secretário Juvir Costela, secretário Luiz Lambi, e aqui também estão prestigiando. Saudar o deputado federal Alceu Moreira, a qual também tenho um apreço e aprendo a cada dia que tenho contato. Saudar os senadores Lazier Martins e Luiz Carlos Reins. E também saudar o prefeito Sebastião Melo, que temos aí tido algumas conversas na busca de soluções na qual o Estado possa contribuir com os cidadãos porto-alegrenses. Saudar os representantes dos poderes, o doutor Marcelo Dornelli, o desembargador Ricardo Teixeira, do TF4, o desembargador Ney Widman, do TJ, também saudar o doutor Marcelo Dornelles, do Ministério Público, e o conselheiro Estilac Xavier, do Tribunal de Contas. Serei breve nas colocações, vim aqui efetivamente para saudar e parabenizar a posse do Dr. Walter Lídio, e com grande satisfação saber que o presidente Ponte continuará como presidente, mas a convite no Conselho Deliberativo. E acompanha ao Walter o Grings, José Paulo Grings, e o Moacir Cuito, e a qual desejamos muito sucesso. Saudamos a sociedade que foi parceira deste governo desde o seu início, quando apresentamos, antes da assunção, um plano de governo onde tinha como base o chamado consenso estratégico. Compreendo que o Ponte menciona, comenta das dificuldades, dos avanços, e por isso que isto fez parte da base deste plano de governo, o consenso estratégico, porque temos que nos compreender como uma única sociedade, a qual somos, sabendo cada parte dos seus limites e avançando até onde os seus limites lhe permitem. Então, seja público, seja privado, seja órgão de controle, órgão executivo, órgão legislativo e o órgão. Como bem menciona o governador Eduardo Leite, se cada parte puxar para um lado, as forças se anularão e não sairemos do lugar. Agora, se nós aproximarmos aquilo, ou iniciarmos as discussões e avançarmos as discussões por aquilo que nos aproxima, podemos sim deixar um pouco as nossas diferenças de lado, deixando mais as questões ideológicas para pontos específicos, mas caminharmos juntos para que nós consigamos evoluir. Trago aqui um exemplo, sabedores de que não é unanimidade, mas um processo que foi moroso, porém extremamente com resultado benéfico para a sociedade. Foi uma das pautas que se iniciou e tivemos o apoio da sociedade de engenharia, que foi a própria privatização das companhias, companhia de energia elétrica. Ontem o governador anuncia, hoje inclusive em vídeo, que os municípios, em momento tão necessitado, receberão mais de 800 milhões de reais de verba que estava atrasada, que não tinha sido pago por uma companhia que era perdulária e tinha dificuldades para manter as suas atividades. Só que sabíamos que o fechamento, a quebra de uma companhia pública, ela seria muito mais danosa para a sociedade. Obtivemos apoio, conseguimos evoluir e hoje podemos dizer que em momento tão necessário, até como o próprio presidente Estilac mencionou, né, de enfrentarmos a pandemia, avançaremos neste pagamento deste montante aos municípios. A título de exemplo, o município de Porto Alegre receberá algo em torno próximo de 60 milhões de reais, que virá em boa hora para o enfrentamento de tantas pautas que o prefeito Sebastião Melo tem enfrentado, né, dando continuidade também a uma pauta de reformas no município de Porto Alegre, nesse momento que passamos. E queremos continuar avançando para que mais e mais continuemos a prestar um bom serviço para a sociedade, que é o objetivo de todos. Volto a dizer, iniciarmos as nossas discussões por aquilo que a gente converge. As nossas diferenças a gente discute efetivamente, mas não a ponto de atrair aí o atraso e a prejudicialidade àqueles que demandam serviços. Enfim, não vou me estender mais do que o necessário, sei o quanto um discurso curto tem um bom aceite perante a plateia, mas finalizo aqui também saudando
o ex-governador Germano Rigotto, a qual tive oportunidade de trabalhar no seu governo, e também ao governador Sartori, que também tive oportunidade de trabalhar no seu governo, e hoje, né, com o nosso governador Eduardo Leite, dando sequência a uma pauta e ao foco de trazermos um Estado pujante, né, voltarmos a crescer em prol de uma sociedade que atenda também ao social e às necessidades prementes. Muito obrigado, boa noite a todos. Nossos agradecimentos ao secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Arthur Lemos. Nós vamos assistir agora o vídeo com uma mensagem especial para este momento do ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Olá, é uma alegria participar, ainda que virtualmente, ainda que à distância, da solenidade de posse da nova diretoria da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Uma sociedade tão importante, que existe há muitos anos, desde a década de 30, ou seja, uma instituição quase centenária, que tem por objetivo promover o desenvolvimento da engenharia, o aprimoramento tecnológico, a formação e desenvolvimento profissional, o desenvolvimento sustentável, que tanto contribuiu e tem contribuído para a engenharia no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. Nessa oportunidade, em que uma nova diretoria assume, a gente para pensar o quanto as diretorias que já passaram contribuíram para o desenvolvimento da engenharia no estado do Rio Grande do Sul, que é uma potência e precisa mais do que nunca de infraestrutura. Assim como uma corrida de revezamento, onde um pega o bastão, corre o melhor que pode, passa para o outro uma situação melhor, precisamos prestar nossa homenagem a quem está saindo agora. Faço isso na pessoa do engenheiro Luiz Roberto Ponte, uma referência pessoal para mim, por tudo que representa, por tudo que fez ao longo da sua estrada profissional. Sem dúvida nenhuma, um grande exemplo. E quero desejar sorte ao engenheiro Walter e toda a diretoria da SENGE Rio Grande do Sul, para que sejam muito bem-sucedidos e continuem nesse caminho de trabalho para que a gente possa ver o Rio Grande do Sul cada vez mais forte no que diz respeito à engenharia, à infraestrutura. Contem conosco aqui no Ministério da Infraestrutura, vamos lá continuar trabalhando, né, na duplicação da BR-116, na pavimentação da 470, na concessão da 116-490, no Porto de Rio Grande, no acesso a Rio Grande, nos aeroportos regionais, nas pontes tão necessárias para nos integrar com os nossos vizinhos sul-americanos, com a Ponte do Jaguarão, a Ponte de Porto Xavier, enfim, uma série de empreendimentos que o Ministério da Infraestrutura tem responsabilidade, que certamente contará com a nossa Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul para discutir como ponto de apoio. Parabéns a todos que fazem essa notável instituição e sejam muito bem-sucedidos na gestão que ora se inicia. Nossos agradecimentos ao ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pela mensagem especial alusiva a este momento enviada à Sociedade de Engenharia. E antes de nos encaminharmos para o encerramento desta solenidade, nós vamos abrir agora uma rápida janela para a saudação dos senadores da República, Lazier Martins e Luiz Carlos Heinze. Por favor, senadores. Lazier. Ok. Estão me ouvindo aí, Luiz Afonso? Perfeito. Okay. Bem, prazer estar conversando com todos. Aqui cumprimentar o Luiz Roberto Ponte. Nós discutimos muito a questão do arroz, quando ele era ministro, eu vinha discutir assuntos dos arrozeiros. Muito obrigado, Ponte, a nossa relação vem de muitos anos. Da mesma forma, o Walter Lídio, que está assumindo nesse ato aqui, a presidência, tenho certeza do sucesso, complementando aquilo que o Ponte já vem fazendo. Estou vendo aqui o Sebastião Melo, né, nosso prefeito da capital, o Arthur Lemos Ranolfo, representante do governador do estado,
presidente Gabriel Souza, em nome da Assembleia Legislativa, o nosso colega Lazier Martins, e os ex-governadores Sartori, Rigoto e Simon. Simon foi 32 anos senador, Lazier Martins. Acho que quebrou o recorde aqui no Senado Federal, deixando saudades da sua referência moral e o seu trabalho pelo Rio Grande e pelo Brasil. Então, um abraço a todos, é da imensa satisfação de estarmos aqui. Apenas algumas colocações. Quando se fala, eu vi uma parte do discurso do Ponte, viu, Ponte? É muito ruim quando a gente pega hoje, na questão da saúde que nós estamos vivendo nesse instante, nós temos aí quase 117 milhões de vidas salvas. Eu lamento as 500 mil mortes, lamento sim, mas o Brasil será a referência. Quase 130 milhões de doses de vacina já foram distribuídas e 3 vacinas serão fabricadas brasileiras. Uma da Universidade Federal de Minas Gerais, a outra na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e do INCOR, em São Paulo, vacinas que laboratórios brasileiros vão produzir logo. Então, isso aqui também, a pandemia passará e nós temos vacinas próprias e vamos comemorar a vida com esse laboratório. É um grande prazer estarmos com vocês. Governador Sartori, acertamos segunda-feira na Prefeitura de Caxias, que Vossa Excelência foi prefeito, o aeroporto de Caxias. Não só o aeroporto, mas também o acesso, Caxias, Vila Oliva, Gramado, quase 60 quilômetros de estrada e uma ponte de 300 metros. Iniciativa público-privada que foi desenhado, finalmente, e o prefeito Sartori já trabalhou esse assunto lá atrás, estamos fechando nesse instante. E apresentamos também, Walter Lídio, agora ontem, na Secretaria Nacional dos Portos, o Porto do Arroio do Sal, obra extremamente importante, um investimento na ordem de quase 5 bilhões de reais com a iniciativa privada. Ontem, formalmente, apresentamos o pré-projeto lá na Secretaria dos Portos com o secretário Diego Piloni e o ministro Tarcísio. São 2 obras importantíssimas. E aí sim também, Ponte, fazer coro, que nós temos que, na própria legislação, falava já com o procurador Marcelo Donés, outro dia, quando esteve aqui, deixarmos a ideologia de lado e fazermos coisas importantes que possam fazer o desenvolvimento andar para frente. Então, TF4, Tribunal de Justiça presente conosco, TCU presente conosco aqui também. Um abraço a todos vocês. E obras importantes acontecerão e nós todos temos que participar juntos para o desenvolvimento do nosso Estado, do nosso país. Um abraço, Walter Lídio, um abraço e parabéns ao trabalho do nosso Luiz Roberto Ponte, que é cearense, mas foi adotado pelo Rio Grande do Sul, querenciado conosco hoje. Hoje é um cearense radicado no Rio Grande, a esposa é gaúcha, ele já é gaúcho por adoção. Um abraço a todos e um grande prazer. Bom, obrigado, senador Luiz Carlos Reise. O senador Lazier Martins se encontra? Saiu? Sim, Senador, claro. Por favor, senador. Está aberto o meu microfone, né? Ok. Ok, muito obrigado, Luiz Afonso, responsável pelo cerimonial. É também um prazer enorme estar aqui participando desde o início, em meio a tão gloriosas e importantíssimas representatividades. Convidado eu não poderia faltar pela admiração que sempre tive ao Walter Lídio, como empresário muito bem-sucedido, como um homem de equilíbrio, ponderado, e uma das figuras extraordinárias desse nosso Estado, daquelas figuras que valorizam o Rio Grande do Sul. Eu desejo muito sucesso, que seja mais uma gestão profícua, tanto quanto a do nosso Luiz Roberto Andrade Ponte, que, aliás, fez um extraordinário discurso, magnífico discurso, me deu vontade de aplaudir aqui, porque não chegava o eco aí pelo jeito. Mas sai um grande presidente, entra um outro, e a sociedade de engenharia tem uma influência enorme na infraestrutura do Rio Grande do Sul. Por isso, nós estamos de parabéns, e esse é um momento festivo, e me sinto muito orgulhoso de estar aqui participando. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, senador da República, Lazier Martins. E agora nós vamos nos encaminhar, então, para o encerramento desta solenidade, convidando a todos para ouvir o hino rio-grandense, que também é executado pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.
agradecemos a presença de todos, damos por encerrada esta solenidade virtual de apresentação da nova diretoria da SERGS. Uma boa noite a todos e uma excelente gestão à nova diretoria da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Obrigado e boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, doutor Lídio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Stephanie. Missão cumprida e cumprida. Maravilhoso discurso, Ponte. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Atingiu o alvo certinho. Eu não sei, eu tinha programado diferente, eu ia ler na tela aqui, desapareceu o meu negócio. Mas foi bem, foi bem. Fale sério. Foi brilhante, foi brilhante. Foi cirúrgico. Eu acho que quem não gostou foi o Stilac, sabe? Obviamente. Olha a Nancy lá, Nancy. Parabéns! E aí, meu presidente, como é que está? Como é que vai, Nancy? Estou Tudo bem? aqui. Um abraço carinhoso aqui, direto de Cuiabá. Direto de Cuiabá. Frio. Peguei 8 graus aqui em Cuiabá. Olha. Nossa. Você está em Cuiabá agora? Saiu do ar. Federal, engenheira agrônoma, Andréa Bandoni da Rocha. Também associada da SERG, com tá muita cortando. alegria. Valeu, um abraço para todos. Tchau, minha querida. Prazer. Paulo, então deu certo. Olha o Sérgio Klein. Sérgio. Parabéns pelo discurso, doutor Ponte. Acertou na ferida mesmo, como disse o Paulo Fã. Eu acho que uma prova disso é que o Xavier, o Estilac, não gostou. Reagiu. Mas